Olá, aluno! Eu sou o professor Ricardo e vamos juntos à resolução da FUVEST, primeira fase em História. O primeiro aspecto fundamental a entendermos é que a prova da FUVEST em História, primeira fase, foi muito inteligente, analítica. Premiou a você, aluno, bem preparado. Uma prova diversificada em temas, como veremos, mas que procurou, a partir de diversas temáticas, trazer a você uma análise social, cultural, política, sobre a formação do Brasil em suas diversas complexidades. Nesse sentido, era fundamental a leitura atenta do texto, correlacionando alternativas, procurando entender o que havia de errado, procurando compreender o aspecto central a ser analisado. Um destaque é que em algumas questões nós temos conteúdo direto, mas em outras nós temos uma análise mais ampla da conjuntura social, da conjuntura econômico-política. Então, dentro desse cenário, é muito importante destacar que essa é uma prova inteligente, porque traz conteúdo, traz análise, mescla níveis de questões de uma maneira brilhante. Então, parabéns à FUVEST por este vestibular, por essa prova adequada, ampla e que, sem dúvida nenhuma, traz a você, caro aluno, segurança de análise, de estudo, de interpretação. Vamos às questões? Vamos nessa? Vamos analisá-las? Vem comigo, vem aqui para o nosso material. Nossa primeira questão. A exploração da prata americana pelos espanhóis no século XVI teve grande importância. Atenção, olha o que ele nos comenta. Na história mundial. Na história mundial. Então, por que a prata trazida da América foi importante para a história mundial? A alternativa e gerou a chamada Revolução dos Preços. Você se lembra disso? Aumentou a circulação da moeda nas redes mundiais de economia, impactando as estruturas sociais indígenas, a exploração do trabalho. Lembre-se que a extração de metais acabou gerando a exploração do trabalho compulsório indígena, tanto na escravização quanto também na readequação da mita que se desenvolvia entre os espanhóis com o nome de repartimento, utilizando o trabalho compulsório indígena na extração das minas. Muito bem, então, nesta questão, a alternativa E. A forma física do Brasil, ao princípio do século XVIII, era diversa, mesmo numa interpretação liberal do Tratado de Tordesilhas. O rush do ouro estava determinando a ampliação da área do oeste, a droga do sertão, a incorporação do mundo amazônico, toda uma geografia nova. Sobre a questão de fronteiras no Brasil, o que nós podemos apontar? A alternativa C é a correta, falando sobre a importância da mineração. A mineração é um dos fatores centrais para o desenvolvimento da marcha no Brasil rumo ao oeste, ou seja, a interiorização da colonização, como chamamos. Muito bem, dentro desse cenário, o que acontece a partir dali? Você tem uma discussão de fronteira com os espanhóis, porque Tordesilhas foi anulado no cenário da União Ibérica, e esse cenário de anulação acabou gerando uma fronteira em aberto, ocupada pelos portugueses. O Tratado de Madrid de 1750 estabelece o uti possidetis. A posse é de quem utiliza o território. Dentro desse cenário, o Brasil vai ter quase a dimensão
atual. Digo quase porque algumas questões de fronteira, como a alternativa bem aborda, o que vai acontecer? Só se completa no início da República, no começo do século XX, através de arbitramento. A questão da Zona de Palmas, a discussão sobre o Tratado de Petrópolis e a incorporação do Acre e diversas outras questões de fronteira. Então, alternativa C. A economia do Império do Brasil. Como é que foi a economia do Império? A alternativa correta era a alternativa D. Você tem um progressivo da dívida externa, mesmo com o crescimento da economia do café, e aí isso perpetua a estrutura agroexportadora. O café traz riqueza, mas não se esqueça que há um progressivo endividamento externo, sobretudo na Guerra do Paraguai adiante. O Brasil gasta e gasta demais com a grande guerra de nossa história. Então é por isso que a alternativa D é a correta sobre o Império. Essa é uma questão direta de conteúdo, direta. Cabanagem, uma das revoltas regenciais do Brasil. Revolta dos Malês, Sabinada, Cabanagem, Balaiada, Farroupilha. São as 5 grandes revoltas regenciais. A cabanagem, a questão já aponta que foi uma revolta social. E nesse sentido, por ser uma revolta social, a população pobre, em busca de melhores condições, sofreu com a violência e opressão estabelecida pelo Estado. Então, a alternativa E revela a lógica, de um lado, da exclusão social da população pobre, a formação de um Estado que perpetua a lógica elitista no Brasil e que se configura nesse sentido na formação de um Estado brasileiro determinado pelas elites. Então, a alternativa E contempla essa lógica, um poder monárquico centralizado e excludente para a população pobre. Rui Barbosa, uma das folhas de ontem, estampou o programa da recepção presidencial. E aí fala que a mais fina sociedade que deveriam dar exemplo das maneiras mais distintas, dos costumes, elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca de que ouvira falar há muito tempo, que vem a ser, senhor presidente, a mais baixa, chula, grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateterê e do samba. Veja a crítica de Rui Barbosa. O que ele está apontando? O Rui Barbosa, ele vai tentar aqui perpetuar a lógica de uma cultura europeia, europeizante. No texto, é como se ele dissesse, olha que absurdo, estão pensando numa cultura brasileira, numa lógica brasileira. E que isso, na nossa elite, não deveria ser aceito. Veja a data do documento. Nós estamos falando em 1914. Nós já estamos na República. Agora, apesar de estarmos na República, o que acontece? Você tem a valorização, a perpetuação de uma elite que defende uma cultura europeia, uma europeização. Não é à toa que mais adiante, em 1922, vem o modernismo para defender uma cultura genuinamente brasileira. Mais adiante, em 1922. O corta-jaca, especificamente, aí uma curiosidade para você, caro aluno, é composto por Chiquinha Gonzaga e foi executado por Nair de Tefé, a esposa do presidente
Hermes da Fonseca à época. Então, essas mulheres traziam uma postura de cultura nacional e de defesa dessas mulheres na cultura. Então, foi um cenário incrível. A ascensão dos regimes totalitários na Europa das primeiras décadas do século XX teve o amparo de milícias, grupos armados que simplesmente atacavam, criando ordens paralelas, que arregimentaram uma legião de indivíduos de ordem social heterogênea. Dentre esses grupos, quem nós podemos destacar? A alternativa B. Os camisas negras faziam as suas chamadas expedições punitivas contra aqueles que eram considerados opositores de Mussolini. Fizeram isso como uma forma extremamente forte de ganhar apoio, de ganhar força e de criar um governo paralelo aos poucos. E isso gera apoio da burguesia na Itália e aos poucos se torna um exemplo de movimentos para outros lugares. Por isso a B é a correta por aqui. A imagem, considerada uma das referências do movimento artístico e cultural chamado Renascimento. A Primavera, Botticelli. Muito bem. Sobre o cenário renascentista, veja, por que a imagem é renascentista? A alternativa E. Caro aluno, qual é o grande aspecto da técnica no Renascimento? A noção de perspectiva. É fundamental criar um ponto de observação que gera a noção de profundidade. A questão até fala de uma ilusão de profundidade, porque na prática você está vendo um plano. Mas ao criar o lado de observação, o ponto de foco, o que isso gera? Isso gera a perspectiva, isso gera a noção de profundidade. Então, é um crescimento gigantesco na arte e é o grande aspecto do Renascimento, a tridimensionalidade. Portanto, alternativa aí. Leia com atenção os dados do quadro e da tabela relativos à epidemia da gripe espanhola. E aí nós temos a tabela mostrando os grupos, central, intermediário, periférico. Destaque na periferia, a região proletária, com habitações coletivas, algumas vilas, serviços precários de água e de esgoto. E aí, as populações, perceba que Belenzinho, Bom Retiro, Brás, Moca vão ter os maiores índices de mortandade e são os que estão ligados à periferia. Por que isso? A alternativa A. A mortalidade gripal nessas regiões tem a ver diretamente com a concentração demográfica e as condições de habitação e serviço. Aglomera mais pessoas, condições higiênicas e sanitárias piores. O que isso gera? Exatamente a proliferação de epidemias, a proliferação de doenças. Então, nesse cenário, a gripe, chamada de espanhola naquele cenário, porque as informações vinham mais por lá, já que eles não estavam na guerra, não tinha censura, os demais países tinham, proliferou e muito na periferia. A corrupção nos costumes das mulheres é ainda uma coisa prejudicial ao fim que se propõe o governo. A boa conservação das leis de Estado é o que aconteceu em Esparta. Tais são as observações feitas entre aqueles que vivem em Esparta, os lacedemônios. No tempo da sua dominação, olha só, preste atenção, no tempo da sua dominação, as mulheres resolviam todas as questões. As mulheres resolviam todas as questões. Sobre as mulheres na Grécia Antiga, o texto fala de Esparta. É natural que a alternativa remeta a Esparta. Pode ser uma comparação, mas vamos analisar. Na A, fala sobre direitos
a educação e acesso a escolas em Atenas. As mulheres em Atenas, elas não tinham direitos amplos. Na B, a correta, falando sobre a importância das mulheres na educação em Esparta e também na administração das propriedades, sobretudo na ausência dos maridos. Eram elas que cuidavam da propriedade, que cuidavam dos ilotas e que garantiam a manutenção administrativa do sistema. Então, a B é a correta. Poderes como cidadãs não aparece, participar de discussões em Atenas não participava e legisladoras também e do Conselho dos Mais Velhos em Tebas, não. Então, esta é uma questão extremamente importante sobre a discussão das mulheres, trazendo o cenário de Esparta, em que a mulher estabelece a administração nesse cenário da guerra. No Brasil, a transição da predominância indígena para a africana na composição do trabalho ocorreu aos poucos, ao longo de aproximadamente meio século. A mão de obra dos engenhos, no início 16 era mista e depois vai para a visão africana cada vez maior. Com base no trecho e em seus conhecimentos, alternativa A. A implementação da escravidão de origem africana não desapareceu a indígena de maneira imediata. Cuidado, caro aluno, não é acabou essa, estabelece a outra. Não. Progressivamente, a mão de obra escrava africana foi mais utilizada, porque gerava lucratividade no tráfico negreiro, mas em regiões periféricas, em regiões que não havia capital suficiente para a compra do escravo africano, o que nós passamos a ter? Lógicas de escravização indígena, até o momento em que essa escravização indígena é definitivamente proibida, com Pombal, em 1758. Agora, por exemplo, em São Paulo, você tinha a escravização de indígenas, os chamados negros da terra, como eles eram chamados por aqui, porque era muito mais barato para os paulistas, que tinham poucos recursos. Então não é à toa que os bandeirantes, no ciclo da preação, procuravam caçar indígenas, o máximo que podiam. Uma questão que estabelece lógica sobre dois sistemas que precisamos pensar dentro das relações do sistema colonial. Então, uma prova muito bem analítica, muito bem desenvolvida, que fazia pensar de forma ampla. Não é só perguntar da escravidão africana, não é só perguntar da indígena, é pensar as duas, relacionar uma questão muito inteligente, alternativa A. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.